O que é técnica monitória? Olá, eu sou o professor Denis Madeira, sejam todos bem-vindos. O que significa técnica monitória? Essa é uma expressão que aparece em muitos livros de direito processual civil e os autores normalmente falam: essa ação aqui utiliza a técnica monitória. Se a gente não sabe o que significa a expressão, a gente não vai entender bem o que o autor quer dizer, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. A técnica monitória a gente tem que entender como uma técnica procedimental. É uma técnica que altera a lógica de alguns procedimentos. A gente sempre aprendeu isso aí, todos nós fomos treinados para isso, e a gente parte da cognição para a execução. Não é assim? A gente primeiro tem o autor toma iniciativa do contraditório, apresenta a sua petição inicial, aí o réu é citado, ele pode apresentar suas respostas, produz provas, o juiz ao final dá uma sentença que faz o acertamento da lide, diz quem tem direito ou quem não tem sobre o bem da vida. Depois disso, a gente inicia uma fase executiva que é a fase de cumprimento de sentença. Então nós todos fomos treinados para isso. A gente entende que primeiro a gente conhece, realiza a cognição, debate em contraditório, para depois executar. Então a gente parte da cognição para a execução. A técnica monitória, que é adotada em alguns procedimentos, inverte totalmente essa lógica, porque ela parte da execução, vou dizer assim, viu? A gente parte da execução para a cognição. Quando eu falo a gente parte da execução, quer dizer o quê? A gente utiliza na técnica monitória uma técnica típica da execução, que a gente parte do pressuposto que o autor tem razão e por conta disso, o réu é citado não para se defender, não para apresentar resposta. O réu é citado já para cumprir a obrigação. Então, nos procedimentos que utilizam a técnica monitória, a gente parte do pressuposto que a pretensão do autor é legítima, que ele tem razão, não estabelece o contraditório aí. A partir do momento em que o réu é citado para cumprir a obrigação, ele, réu, se quiser, ele toma a iniciativa do contraditório e aí instaura um procedimento cognitivo. Então, a técnica monitória inverte essa lógica. Ao invés de ser da cognição para a execução, é da execução para a cognição. A gente tem alguns exemplos no Código de Processo Civil que demonstram a utilização dessa técnica monitória. Um deles, que é o mais comum e mais fácil de explicar, é justamente o que é utilizado na chamada ação monitória. No artigo 700 do Código de Processo Civil, a gente encontra uma regra aplicada à ação monitória e fala sobre o cabimento da ação monitória. Fala o seguinte, que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz 1. O pagamento de quantia em dinheiro. 2. A entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel. 3. O adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. No artigo 701, diz que, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento de entrega de coisa ou para execução da obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Perceberam? Na ação monitória, já se parte do pressuposto que o autor tem razão. Tanto é que, se ele tiver uma prova escrita sem eficácia de título executivo, se vocês quiserem, eu posso inclusive gravar um vídeo para vocês explicando o que quer dizer essa prova escrita sem eficácia de título executivo na ação monitória, mas ele parte do pressuposto que quem tem essa prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, não é uma execução, esse autor tem razão e o réu é citado para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias, para pagar. Então notem que é uma lógica, embora a ação monitória não seja uma ação de execução, né, porque é um procedimento especial, um procedimento cognitivo, mas ele parte do pressuposto que o autor tem razão e o réu é citado não para se defender, mas para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias. E se o réu não concordar com isso, se ele não concordar com essa pretensão do autor, cabe a ele, réu, tomar a iniciativa do contraditório e aí instaurar um procedimento cognitivo, um procedimento de conhecimento. Quer ver? Vejam aí o artigo 702. Diz o seguinte, independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, embargos à ação monitória. Então dá para perceber que a ação monitória, embora ela não seja classificada como ação de execução, como eu disse, é um procedimento especial, um procedimento cognitivo,
Mas a lógica que é utilizada aí é uma lógica executiva, é uma técnica monitória. Parte do pressuposto que o autor tem razão e o réu é citado não para se defender ou para produzir prova, mas para cumprir a obrigação. Caso ele, réu, não concorde com isso, ele deve opor embargos no prazo de 15 dias e a partir daí se instaura um procedimento cognitivo, um processo de conhecimento, que os embargos nada mais são do que um procedimento cognitivo. Então, a ação monitória utiliza a técnica monitória. Ela inverte essa lógica de partir da cognição para a execução, partindo para uma lógica da execução para a cognição. A iniciativa do contraditório da cognição não é a do autor, mas sim do réu. Existe no Código de Processo Civil também um outro exemplo de aplicação da técnica monitória que eu queria compartilhar com vocês. O artigo 304 do Código de Processo Civil diz que a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, que é a tutela antecipada antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Parágrafo 2º desse mesmo artigo 304 diz que qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Ou seja, o que acontece? Quando alguém pede uma tutela antecipada em caráter antecedente, ou seja, antes de pedir a tutela definitiva, não de forma incidental, mas antecedente, então quando alguém pede uma tutela antecipada antecedente, caso o réu não impugne essa tutela antecipada que foi deferida pelo juiz, a tutela antecipada se estabiliza, ela se torna imutável. Então notem que a tutela antecipada estabilizada também utiliza a técnica monitória. Parte do pressuposto que esse autor tem razão e caso ele, réu, não concorde, ele deve tomar a iniciativa do contraditório e da cognição e ajuizar essa ação de conhecimento prevista no parágrafo 2º do artigo 304. Então, é também uma aplicação típica da técnica monitória. Poderia ter passado aqui com vocês, mostrar como é que era no direito romano, que já utilizava a técnica monitória. Poderia também passar pelo direito medieval, porque o Giuseppe Chiovenda, que era um grande conhecedor da história do direito, ele mostra muito bem como que era utilizada a técnica monitória em alguns casos, mesmo na Idade Média, né? E também poderia passar para vocês com um direito comparado. Vários países adotam essa técnica monitória também. Tomam a iniciativa, deixam a iniciativa do contraditório não para o autor, mas para o réu. Então a técnica monitória é isso. É uma técnica procedimental utilizada em alguns procedimentos, especialmente procedimentos especiais, mas também, como nós vimos, na tutela antecipada estabilizada, em que a lógica do procedimento é invertida. Ao invés de ser da cognição para a execução, a lógica passa a ser da execução para a cognição. A cognição e o contraditório passa a ser um ato de iniciativa do réu e não do autor, como é comum nós vermos aí, né? A gente aprendeu dessa forma. Então isso é técnica monitória. Se você gostou do vídeo e quiser saber mais algum detalhe, basta colocar aí nos comentários que eu responderei com alegria. Um abraço.